Fala, torcedor, vamos reagir aqui à fala polêmica do treinador Felipe Luiz na coletiva depois do jogo do Flamengo e São Paulo pela vitória de 2-0 Flamengo. Vamos reagir aqui e vamos parar de perder tempo. Boa noite, Felipe. Rodrigo Cerqueira, do Grupo Globo. O Flamengo conseguiu uma vitória importante para se manter na liderança, mas eu queria perguntar para você sobre o Pedro, o que de fato aconteceu, a sua percepção, a sua análise, e se você conta com o Pedro do próximo jogo, como é que está essa situação. Obrigado. Bom, óbvio que ia perguntar. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E, evidentemente, que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu, para mim, com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim, o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos. E não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então, eu espero que ele recapacite, que ele pense, peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Então, um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, de chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar 1 minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Então, depois, faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, o Pedro de antes da lesão, e nem falar com o clube, né, que paga o salário. Então, basicamente é muito simples. Venho aqui de peito aberto, responder todas as perguntas que vocês queiram sobre esse assunto. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer. Tem que partir dele. O Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. E a gente vê no campo a cultura de treino instaurada nesses jogadores, o que eles conseguem correr e conseguem performar, né? O meu olho me diz o que eu vejo no campo, o que eu vejo em cada treinamento, mas temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante essa semana. E um jogador que é o último em absolutamente todas as valências físicas, que é alta intensidade, é aceleração, desaceleração, não está pronto para performar. E aí vocês podem botar a culpa no treinador, no modelo, nos companheiros, no Arrascaeta, vocês podem botar a culpa em quem for. Mas a culpa é dele. E ele tem que querer. A hora que ele querer, eu estou esperando de braços abertos, porque eu não posso ir para o mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele está com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Verdade, gente. Trazer aqui também a reação depois dessa fala polêmica, né, do Felipe Luiz, trazer aqui a reação do pessoal do All Sports a respeito dessa fala aí do Felipe. O comportamento beirou o ridículo, né? Com a explicação que ele deu, realmente, se o Pedro não está treinando, não está comprometido com a torcida, que é o principal, né, o principal lado desse futebol, e principalmente hoje, depois desse Maracanã lotado, aí ele tá certo, Miri, de deixar o Pedro fora dos relacionados. Aí agora a gente vai esperar, obviamente, o que o Pedro vai falar sobre isso, né? Porque ele vai se defender, deve falar desse relacionamento com a diretoria, e até o Felipe Luiz falou, né? Não importa o que ele fez com a diretoria, o que ele tem de razão. A única obrigação do Pedro era treinar, e aparentemente, como disse Felipe Luiz, ele não tá fazendo isso, Miri. Então, mas aí a gente não sabe o que aconteceu, né? Ele falou que vai falar tudo, assim, eu não sei se vão tentar esmiuçar, ele falou beira o ridículo, mas ele não falou o que é. Me parece, ouvindo o Felipe Luiz falar, que o Flamengo desistiu do Pedro. Porque você não joga um cara aos leões como ele fez agora. Ele simplesmente jogou o Pedro para fora, né? Porque beira o ridículo, não aguento mais. Eu entendi assim, sabe? Ninguém aguenta mais, porque ele falou, né? Já vem de um tempo, eu segurei quanto eu pude. Como assim, gente? Então, tchau? Eu não sei, porque outro dia o Memphis não foi treinar. Isso para mim beira também o ridículo, mas tem uma história por trás, né?
O Corinthians não paga. O Corinthians não paga, o jogador não treina. Não é o caso do Flamengo, né? O que é que estará acontecendo? A gente não sabe. A gente não tem as informações. O que a gente sabe agora é que é uma atitude do Filipe Luiz. Ele está enfadado com o comportamento do Pedro, que a gente não sabe qual é também. Não vejo esse perfil no Pedro, de não treinar, de não... mas ele meio que desistiu do Pedro, me parece. Porque como que volta numa situação dessas? Não sei. Mas ele falou aqui, ó, tô pegando a transcrição, né, só para dar aspas certinhas. Não é de agora que vem treinando mal, mas essa semana ele rompeu o princípio de cultura de treino. Não treinou, então. Então, mas assim, você diz que não é de agora que vem treinando mal? Você expõe o cara assim? O que é treinar mal? Eu não sei. Ele foi exposto. Não tem mais ninguém tentando proteger o Pedro. É isso. Haverá briga, gente. Haverá dias que o cara não vai conseguir treinar. Não foi assim o John Kennedy no Fluminense? Na campanha, logo depois da Libertadores? E o Fluminense segurou as informações. O Fluminense não queria expor o John Kennedy. E agora foi o Flamengo que expôs. Eu não entendo. Então me parece que desistimos de você. Assim eu entendo. Tipo, a minha opinião a respeito desse assunto, tá? Acredito que o Filipe Luiz está se precavendo para isso não contaminar os outros jogadores. Eu não acho correto um jogador sem vontade, um jogador querendo sair praticamente dessa forma, tá pedindo para sair do clube. Então, um jogador sem vontade, né, uma ovelha negra, em questão querer contaminar outros jogadores. Então o Filipe Luiz está certo em colocar ele no canto e está certo em questão, se ele quiser sair, que peça. Agora o clube está pagando seu salário, os outros jogadores estão mostrando vontade, então não é certo colocar ele que não está mostrando vontade, que não está mostrando raça, querer colocar ele no lugar dos outros jogadores. Então o Filipe Luiz nessa posição tá certo, mas qual é a sua opinião? Deixa aí nos comentários. Também se inscreva no canal, qualquer coisa do Flamengo eu vou estar trazendo aqui, e curta também o nosso vídeo. Valeu!